Bom dia e boa semana para todos. Eu sou o jornalista Abnor Gondim e convido vocês para assistir à estreia da sessão de entrevistas da recém-lançada Ana Jus TV, o canal no YouTube da Associação dos Analistas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. A estreia será com o deputado federal, professor Israel Batista, do Partido Verde do Distrito Federal. Ele preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, para enfrentar a proposta de reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso Nacional. É mais uma ofensiva contra os direitos dos trabalhadores do Estado brasileiro e contra a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Natural de Brasília, o professor Israel Batista tem 38 anos, é cientista político e professor de História Geral e do Brasil. Ocupou por 2 mandatos uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal e vários cargos públicos, como, por exemplo, na Secretaria Nacional de Economia Solidária do hoje extinto Ministério do Trabalho e ainda na Secretaria de Trabalho do Distrito Federal. Com a palavra, o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Vamos lá. Deputado, como está a tramitação da proposta de reforma administrativa em plena pandemia? Nós fizemos muitas articulações para evitar que o debate fosse feito ainda esse ano, porque nós estamos num momento de muita dificuldade para reunir pessoas, para fazer debates, e o debate só pela internet ficaria faltando alguma coisa. Reforma administrativa é um tema muito sério. A proposta apresentada pelo governo é uma proposta agressiva, que inclui 4 novos artigos na Constituição, altera 87 trechos constitucionais, né? Então, é uma proposta robusta, e ela não poderia ser discutida da melhor forma no momento em que nós estamos com dificuldade para nos reunir, nós estamos com dificuldade para se mover. Então, foi uma demanda da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, que nós chamamos de Frente Servir Brasil, né? Que isso fosse jogado para o próximo ano. Esse ano, então, nós estamos fazendo o trabalho de articulação, né? Buscando mobilizar as entidades representativas e os servidores, porque nós estamos diante de um governo que é anti-representação trabalhista. Então, se apenas as entidades se posicionarem, o governo toma poucas atitudes, o governo age pouco. Mas quando o governo percebe que o servidor comum, aquele servidor que em condições de normalidade praticamente não se mobiliza, praticamente não trata dos assuntos públicos, né? Porque a maioria dos servidores vive a vida deles, presta o seu trabalho, mas não se engaja. Então, nesse ano, nós estamos buscando gerar o engajamento desses servidores. Se os servidores não se movimentarem, nós vamos ter problemas já no início do ano que vem, porque o Congresso Nacional está mais realista que o rei. É importante lembrar que a proposta do governo retirou os atuais servidores da reforma, mas um grupo de parlamentares apresentou uma proposta incluindo os atuais servidores na reforma, ou seja, nós temos um Congresso que, do ponto de vista da reforma administrativa, é mais reformista que o governo. E essa reforma seria um desastre. Bem, nós acabamos de organizar a nossa mesa diretora, é uma mesa composta por parlamentares de vários espectros partidários. Nós não podemos... O senhor fala mesa diretora da frente? Da frente, exatamente. Certo. A Frente Servir tem como membros da mesa diretora os 2 vice-presidentes, que são senadores, é o senador Everton Rocha, do PDT maranhense, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Amapaense. O primeiro é um especialista em articulações do Congresso, o segundo é um especialista em comunicação de grande mídia, né, e era o que nós precisávamos. Importante termos vice-presidentes do Senado, porque não adianta nada nós, deputados, fazermos uma bela discussão e no Senado, que é mais governista que a Câmara, a gente perder os ganhos que a gente tiver na discussão da Câmara. Então, já colocamos 2 craques para iniciar desde agora a discussão no Senado, antes mesmo que o texto chegue no Senado. E aí nós temos o secretário-geral, que é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. E, Abnor, foi uma grande conquista, viu?
Ele é um deputado muito atuante, é o líder da oposição. E na semana passada, quando o presidente Rodrigo Maia anunciou na imprensa que já tinha conversado com a oposição para que a reforma administrativa não passasse pela CCJ, o nosso secretário-geral, o deputado André Figueiredo, foi à imprensa dizer: não, olha, eu sou o líder da oposição e não foi conversado comigo. Né? Então, não houve conversa com a oposição. Então, o deputado André foi trazido estrategicamente, justamente por ter sido líder da minoria, líder da oposição, líder do PDT, e nós precisamos desse tipo de articulador conosco. Né? E aí nós organizamos as coordenações temáticas, né? Coordenador para a estabilidade, o deputado Paulo Teixeira, do PT, um deputado de 4 mandatos, né? Vem de São Paulo. O coordenador para avaliação de desempenho, nós trouxemos um centrista de alto gabarito, né? Era importantíssimo termos deputados do centro, porque senão a gente fica muito... à esquerda. Fica muito isolado, não pode ser algo de esquerda. A reforma administrativa é um assunto tão delicado que tem que envolver todo mundo para evitar que alguns absurdos avancem. Então, trouxemos para avaliação de desempenho o grande deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Quem conhece o nível de articulação dele sabe que é um craque, foi relator de vários projetos importantes. E para admissão de pessoal, nós trouxemos o Marcelo Freixo, que também é um grande especialista em comunicação de grandes massas, que nós precisamos mobilizar os servidores. E eu já aproveito para fazer meu apelo ao senhor. Ajude-nos a levar esse debate aos servidores comuns, às pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando e que muitas vezes não se ligam que as vidas delas estão sendo decididas pelos deputados e senadores no Congresso Nacional, sem que elas sequer saibam disso, né? Elas não têm a menor noção. O desastre que foi, doutor Abner, agora a reforma previdenciária, as pessoas só descobriram o desastre, os efeitos terríveis que tiveram quando seus parentes morreram por Covid e elas foram tentar receber a pensão e não conseguiram. Então, no momento do debate, as pessoas não percebem. Elas só vão perceber que perderam o debate quando os efeitos já estão acontecendo e já é tarde demais. Nós não queremos que isso aconteça com a reforma administrativa. O que poderia ser feito, deputado, para tentar sensibilizar e mobilizar a categoria? Tem que divulgar, tem que pedir para as associações divulgarem e ensinarem como se mobilizar. E a Frente Parlamentar Mista, ela organiza da seguinte forma: primeiro passo da mobilização, tomar conhecimento do assunto para não falar besteira. Por quê? Porque a guerra nas redes sociais está uma guerra de surdos. As pessoas têm se xingado, mas não têm debatido. Então, como nós sabemos que o nível sociointelectual dos servidores é um nível elevado, nós estamos passando para os servidores um conjunto de estudos para que eles possam ter acesso a esses estudos, coisas a gente simplifica, não é para eles lerem milhares de páginas que a gente produziu, é só o principal, para que eles entrem na internet ou mesmo nos jantares de família com capacidade argumentativa. Então, a Servir Brasil está fazendo, a partir dessa semana, a partir de quinta-feira, dia 5, um conjunto de debates virtuais. É o ciclo de debates virtuais da Servir Brasil. Ótimo. Então, o primeiro debate vai ser: quais são os impactos econômicos e sociais da reforma? Não são debates chatos. São debates quentes, que as pessoas vão gostar de ouvir, que tem troca de perguntas. É muito legal. Né? Nós estamos aí reeditando um Roda Viva da Servir Brasil. Isso é uma coisa boa, bem feita. Né? E qual é o link, deputado? O link tá tudo nas redes Servir Brasil. Então, Servir Brasil, tá. Quem quiser acompanhar, é só ir lá no Instagram, @Servir Brasil. Facebook, @Servir Brasil. E o site, www.servirbrasil.org. Org no final, não é .com. Tá bem? Essa é a nossa rede. Muito fácil, está tudo explicado, mastigado. Então, dia 5, quinta-feira, impactos econômicos e sociais da reforma.
Dia 12, na outra quinta, a gente vai falar desmistificando a carreira pública. O servidor é mesmo um marajá? E nós vamos explicar como é que funciona isso aí, né? E assim por diante, toda quinta-feira, um belo debate, seja comigo, seja com Marcelo Freixo, seja com o senador Randolph, todos os nossos membros da mesa vão conduzir esses debates com grandes especialistas. Deputado, a frente tem quantos parlamentares? 235 deputados, e é porque esse número aumenta e diminui, tá? Porque às vezes o deputado briga e sai, às vezes o deputado entra, às vezes eu vou lá e convenço um deputado que estava do lado contrário. É assim que funciona. Faz parte da democracia, né? Mas ela gira em torno de 235, sobe às vezes, desce um pouquinho, e 20 senadores, em torno de 20 senadores. Aí nós temos a nossa frente antagonista, né, que é a nossa contraparte, Isso. que é a frente da reforma administrativa, presidida pelo deputado Tiago Mitrô, e pelos vice-presidentes, senadora Anastasia e senadora Kátia Abreu. Então, nós temos essas duas frentes. A gente tem uma discussão muito profunda com a frente da reforma administrativa, fazemos negociações com eles para que eles aceitem alguns pontos de vista que nós defendemos. Por exemplo, eles toparam assinar conosco a proposta de que o presidente da República não deve ter poder para extinguir órgãos, autarquias e fundações. Eles toparam assinar conosco que não deve haver o tal do vínculo de experiência. Então, a gente... Só voltar um pouquinho, deputado. Essa impossibilidade de o presidente da República não extinguir autarquias e órgãos públicos, ela já existe hoje. A reforma propunha. Hoje existe. Já existe hoje. A PEC 32 autorizava o presidente a extinguir órgãos, autarquias, fundações e cargos por decreto, sem aprovação do Congresso. E aí nós conversamos com a frente da reforma administrativa, que é a nossa contraparte, ou seja, a gente é antagonista, não somos inimigos, veja bem. Certo. Nós apenas pensamos diferentes, porque hoje em dia aqui no Brasil, você discordar de alguém, a pessoa acha que você é inimiga dela. Isso é absurdo, isso é antidemocrático. A gente não aceita isso. Nós não somos inimigos, nós somos adversários, é diferente. Então, a nossa frente adversária, que é a frente de reforma administrativa, tem feito acordos conosco em pontos que a gente acha que não devem avançar. Então, esse é um papel da nossa frente também. Esse já foi acordado, então? Já foi acordado esse ponto foi de que acordado que as duas frentes não vão topar aumentar o poder presidencial. Deputado, por que isso é importante, deputado? Por que suprimir esse artigo é importante? Imagina, doutor Abdon, imagina... Pode me chamar de Abdon, sou só um jornalista. Abdon, imagina se, desde 2019, estivesse valendo que o presidente poderia extinguir autarquias e fundações por decreto. Será que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estaria em pé? Será que a Anvisa, que disse que quem aprova vacina não é o presidente, é ela, e que ela vai aprovar independente do país, será que estaria funcionando com essa possibilidade dele extinguir o órgão? Entendi. Né? Então, assim, não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso porque nós temos aí a Fundação Palmares, que está sob ataque, o IBGE, que está sob ataque, todos os órgãos de produção de conhecimentos e dados que apresentam dados científicos que causam constrangimento ao presidente da República são ameaçados. O IBAMA, o ICMBio, todos estão ameaçados. Então, se você permite uma coisa dessa, o Estado fica desossado, Abinor. Fica um saco vazio, sabe? O Estado precisa ter esqueleto. O presidente pode vir mudar alguma coisa, organizar, refazer, ele pode. Mas ele não pode tirar nenhum osso desse corpo. Esse corpo tem que ficar em pé. E o que mantém o Estado em pé são órgãos estáveis, que durem em longa duração. O IBGE precisa fazer pesquisas seguidas para gerar séries históricas, bem como o INPE, o INEP, que faz a Provinha Brasil, que faz o Enem. Compreende?
Nós não podemos deixar que um órgão desse seja extinto numa canetada bique do presidente da República. Tem que ter ordem. Nos Estados Unidos, o presidente Trump tentou juntar o Ministério da Educação com o Ministério do Trabalho. Foi criado um grupo de trabalho e depois de 4 anos ele está encerrando o mandato e o grupo de trabalho não autorizou sob o argumento de que o Estado norte-americano é maior que o presidente da República. Muito bem. Aqui no Brasil, juntaram 4 ministérios para fazer o posto Ipiranga do Guedes, que não funciona, ninguém sabe com quem se relacionar ali, quem cuida do quê, virou uma bagunça, e hoje é um dos ministérios que mais demora a dar respostas quando existe uma demanda do Congresso Nacional para ele. Então é muito complicado, não dá para ser assim, tem que ter ordem. Eu tenho que saber que daqui 10 anos nós vamos ter um censo feito pelo IBGE. Deputado, há outro ponto de consenso nas negociações com a frente da reforma administrativa? Tem um ponto de consenso que está sendo ainda trabalhado, que é o ponto da avaliação do desempenho. Ambas frentes acreditam que a Constituição tem que ser obedecida. E a Constituição diz que tem que ter avaliação de desempenho. Então, nesse ponto, a gente concorda. Agora, a gente discorda do texto. Como vai ser essa avaliação? Mas nós estamos chegando a um acordo. O que nós exigimos? Que a avaliação seja imparcial, que não seja somente individualizada, que não permita perseguições político-partidárias, que essa avaliação não seja feita só do superior para o subordinado, que seja feita também horizontalmente, que seja feita uma avaliação das condições de trabalho e que os superiores também sejam avaliados. Aí a gente aceita. Entendeu? Porque senão a avaliação vira um instrumento de perseguição político-partidária. Entendi. E esse governo, infelizmente, já deu claras demonstrações de que não é confiável, porque é um governo que está com a faca escondida atrás das costas contra o servidor. Assim, na primeira oportunidade, ele trata o servidor como inimigo, né? Ele não entende que o servidor não é inimigo, o servidor é técnico, né? O servidor está lá para cumprir os seus deveres de acordo com a lei, mas o governo não entende assim.